Olá, eu sou Amilcar novamente com vocês. Amilcar, o irmão de Natália de Fogo no Rabo, o personagem de Diogo Vilela nesse programa maravilhoso da TV Pirata. Bom, é claro que isso é uma brincadeira, né, gente? Eu não sou o Amilcar, vocês já sabem que eu sou o Luffy Stephen, apresentando pra vocês o Naftaluf. Aqui na semana passada eu já tinha feito uma brincadeira dizendo que eu era o Amilcar e eu falei que ia continuar, então o Amilcar voltou. Mas, como eu não sou o Amilcar, eu vou tirar o óculos e vou fazer o programa sem óculos. Bom, gente, na semana passada, no último programa, eu fiz um programa sobre, né, falei sobre minha paixão por listas culturais, listas de cultura pop. Aliás, eu adoro listas de qualquer coisa, não só de cultura pop, listas em geral. Mas aqui no programa, claro, estamos fazendo listas de cultura pop. E no outro programa a gente falou sobre as listas em questão, na verdade, se transformaram numa pesquisa sobre as novelas já reprisadas pelo canal Viva até hoje, né, nesses 11 anos de existência do canal Viva, né, que foi inaugurado em maio de 2010, portanto 11 anos atrás. Então eu fiz um programa analisando as novelas, quais novelas, né, por décadas, né, quantas novelas de cada década e de cada horário de cada década o Viva já reprisou, etc e tal. E aí eu prometi que, né, depois eu ia fazer um programa sobre as minisséries, e é isso que a gente vai fazer agora. Mas antes de começar a falar das minisséries, eu queria fazer alguns comentários em relação ao programa anterior. Primeiro, fazer uma errata, né? Uma errata, isso mesmo. Eu cometi um pequeno deslize no programa anterior, dizendo que Baila Comigo era a novela que tinha o maior intervalo, né, entre o final da sua exibição original na Rede Globo e o início da sua reprise no canal Viva. Pois é, na verdade, eu deveria ter falado que Baila Comigo não foi a recordista. Na verdade, ela empatou com Pai Herói, né? Eu fui me esquecer de Pai Herói, gente, então peço desculpas, né? Ambas tiveram 37 anos de intervalo, né? Pai Herói terminou originalmente em agosto de 79 e estreou no Viva em outubro de 2016. 37 anos e 2 meses. E Baila Comigo terminou na Globo em setembro de 81 e começou no Viva em agosto de 2018. Então 36 anos e 11 meses. Enfim, pronto. Fica então registrado que na verdade foi um empate técnico, né? As duas demoraram 37 anos para voltar ao ar. Lembrando que no caso dessas duas novelas, esse intervalo é integral. Por que eu digo integral? Porque elas nunca tinham sido reprisadas no Brasil. Né? Essas novelas só foram exibidas em outros países. No Brasil, elas nunca tinham sido reprisadas em horário algum. Portanto, esse intervalo de 37 anos era na íntegra, né? 37 anos mesmo que os brasileiros não tinham mais visto essas novelas. Né? Porque, na verdade, outras novelas que o Viva reprisou já tinham sido reprisadas antes, na Globo, etc. Então, por isso que, né, às vezes o intervalo até não foi tão grave, porque a gente já tinha visto aquilo. Por exemplo, a Gata Comeu, sei lá. Mas, de qualquer forma, a gente está analisando a questão do canal Viva. Por isso que, né, vamos falar só do Viva. Não estamos falando de reprises em outras plataformas. Então tá, então fica essa errata assumida aqui. Quero agradecer ao internauta João Victor Santos, que foi a pessoa que comentou comigo, que me lembrou que Pai Herói também tinha um intervalo semelhante ao de Baila Comigo. Então é isso. Outro comentário que eu gostaria de fazer, na verdade, diz respeito também a um comentário feito pelo internauta Gabriel Gonzalez, que me apontou a questão de que, de acordo com os padrões científicos de pesquisas e afins, a gente deveria contar as décadas pelo ano 1. Né? Ele afirma que a gente deveria contar de 1 a 0. Então ele comentou que a década de 90, por exemplo, deveria começar em 91. Então, de acordo com o que ele disse, terminar no final de 2000. Né? E eu gostaria de deixar claro aqui que, assim, mesmo que esse seja o padrão científico, eu não conseguiria fazer assim. Então eu já vou deixar aqui claro que, como vocês viram no programa anterior e vão ver nesse também, para mim, Luffy, e eu acredito para muita gente, inclusive conversei com alguns pesquisadores e historiadores que concordaram com a minha visão, a década tem que ser contada do zero mesmo, né? De 0 a 9. Então, por exemplo, década de 90 começa em janeiro de 1990 e termina em dezembro de 99. Janeiro de 2000 já é década de 2000. Né? Porque seria muito complicado, pelo menos em termos de cultura pop, pra gente aqui. Já pensou a gente falar que Rainha da Sucata é uma novela da década de 80? Não dá, né? Ou que Água Viva é uma novela da década de 70? Ou que Laços de Família é uma novela da década de 90? Não dá. Então, por isso que tem, nesse caso aqui, a gente vai continuar seguindo esse padrão. A década começa em janeiro do ano zero, no caso, janeiro de 90, por exemplo, de 1990, e termina em dezembro de 99. Cada década vai ser colocada assim, senão a gente enlouquece, né? Só um pormenor, inclusive. A gente pode lembrar, por exemplo, da recente virada, recente, né? Já faz 20 anos.
a virada do século e do milênio, né? Quando virou o ano de 99 para 2000, o mundo inteiro comemorou a entrada do novo século e do novo milênio. Então, a gente estava todo mundo pensando que janeiro de 2000 já era a nova década, né? E não o resto da anterior. Enfim, polêmicas científicas e históricas à parte, esse é o padrão que vamos usar. Só ainda continuando esse assunto, só para terminar esse assunto, vale a gente dizer de qualquer forma que existe artisticamente, esteticamente, existe um hibridismo sim nas novelas que estão no ano zero. Né? Por exemplo, quando você pensa em Água Viva, uma novela que foi exibida entre fevereiro e agosto, julho de 80, é uma novela que ela ainda tem muitas características das novelas do final dos anos 70, né? Parece muito com Dancing Days, do próprio Gilberto Braga, mas ela também já se parece com coisas do começo dos anos 80, né? Ela está na transição, então ela guarda ainda alguns resquícios da década que acabou, mas ela também já aponta tendências da década nova. Então Água Viva é um ótimo exemplo. Ela parece um pouco Dancing Days do Gilberto Braga, mas também se parece muito com Louco Amor, por exemplo, do mesmo Gilberto Braga, de 83. Né? O mesmo a gente pode dizer sobre Raia na Sucata, né? Uma novela de 90, foi ao ar no ano de 90, mas que tem algumas características de coisas que o Silvio de Abreu fazia no final dos anos 80, mas também já se parece com coisas que o próprio Silvio faria nos anos 90. Então eu acho que essas novelas que estão no ano zero, elas são um pouco transição, né? Mas independente disso, nós vamos continuar considerando que a década começa no ano zero. Bom, agora sim, depois dessas breves introduções, vamos ao programa de hoje, minisséries. Mas agora eu vou ter que fazer uma outra introdução. O que são minisséries? Vamos também deixar claro qual é o critério desse programa para falar de minisséries. Minisséries são mini novelas, né? Na verdade, a Globo, quando criou as minisséries, a emissora chamava esses programas de séries brasileiras. Por isso que hoje a gente confunde, as pessoas falam em série, minissérie e confunde alhos com bugalhos. Então vamos botar os pingos nos is. Quando a Globo criou esses programas foi em 1982. E durante toda a década de 80, a cada ano que entrava, a Globo anunciava esses programas como séries brasileiras. Era assim que elas falavam, né, nas propagandas. Sei lá, estreia de O Tempo e o Vento na volta das séries brasileiras. Eram assim chamadas, séries brasileiras. Que na verdade são mini-novelas, né, histórias com começo, meio e fim, como as novelas, só que curtas, né? Ou não tão curtas, né? Como depois aconteceu que as minisséries viraram maxi-séries, né? Já nos anos 2000, mas tudo bem, depois a gente fala disso. Então, assim, minisséries são as histórias curtas, né? Que começam e terminam, né? E que começaram na Globo em 82. Então, não confundir com as séries ou seriados. Na verdade, antigamente a Globo chamava os programas que são esporádicos, assim, com histórias que se fecham no mesmo dia, como seriados, né? E a Globo começou esses seriados em 78, com Ciranda Ciranda... Não, minto, antes ainda, né? Começou em 72 com A Grande Família, primeira versão, Shazam, Xerife e Companhia, já eram seriados, ou o que a gente hoje chama hoje de séries. Depois tivemos outras, Ciranda Cirandinha, de 78, Malu Mulher, Carga Pesada, de 79, e assim vai. Então isso era Armação Limitada, em 85, né? E mais recentemente, uma infinidade, né? A Diarista, Sob Nova Direção, A Grande Família, Sob Pressão, enfim. Tudo isso são séries ou seriados, que são histórias com um elenco fixo, mais ou menos, e que cada mulher também é uma série, né? Um seriado. A Justiceira, né? São histórias que cada vez é um episódio diferente. Na Forma da Lei, enfim, tem um monte. Mas a gente, no programa de hoje, nós não vamos falar de nada disso, a gente vai falar das minisséries, que são as histórias curtas. Então a gente vai analisar as reprises do Viva em relação às minisséries da Globo. Então, vamos lá. Agora sim, vamos começar. Bom, no programa das novelas, a gente analisou um pouquinho dos anos 70. Por quê? Porque o Viva reprisou pelo menos 2 novelas dos anos 70, que foram Dancing Days e Pai Herói. E daí a gente partiu para as décadas seguintes. No caso das minisséries, como elas foram criadas pela Globo em 82, então óbvio que não existe a década de 70. Então vamos direto para a década de 80. Pois em 82 a Globo inaugurou esse novo formato, né, para a emissora, que eram as minisséries. Com a minissérie Lampião e Maria Bonita, que é considerada até hoje uma das grandes obras-primas desse formato na Globo. Escrita por Agnaldo Silva e Doc Comparato, e que foi um grande trabalho. Lampião e Maria Bonita. Depois, no mesmo ano, veio Avenida Paulista, também uma série muito legal, e no mesmo ano ainda, Quem Ama Não Mata, que muitos anos depois ganhou uma espécie de remake, que a gente vai falar depois, né, chamada Felizes para Sempre, né, uma pergunta. Mas então, em 82, a Globo testou o formato com essas 3 minisséries, que até hoje são grandes clássicos, Lampião e Maria Bonita, Avenida Paulista e Quem Ama Não Mata. Bom, dessas 3 minisséries, o Viva até hoje não reprisou nenhuma. A não ser, claro, no final do ano passado, o Viva passou, né,
aquela versão do Lampião e Maria Bonita, que é um telefilme que a Globo tinha feito em 2015 para comemorar 50 anos de emissora, no programa Luz Câmera 50 anos, onde eles pegaram algumas minisséries da emissora e reduziram para 2 horas de duração como se fosse um filme, ou um telefilme. Então, o Viva reprisou isso no final do ano passado, né? Isso é ótimo, né? Reprisou a versão telefilme de Lampião e Maria Bonita. Então, na verdade, não conta, né? Porque a gente quer a reprise da minissérie na íntegra. Então, não vamos contar. Então, fica dito então que de 82, do primeiro ano das séries brasileiras da Globo, o Viva não reprisou nada. Bom, no ano seguinte, a Globo continuou apostando nas minisséries e produziu Moinhos de Vento, Parabéns Pra Você e Bandidos da Falange, 3 minisséries também antológicas. Bandidos da Falange é um pouco mais acessível, tem por aí na internet da vida, que eu sei. Mas mesmo assim, o Viva poderia ter reprisado até agora essas 3 minisséries e não reprisou. Então, de novo, temos aí uma carência, né, dessas minisséries. No ano seguinte, em 84, a Globo extrapolou e produziu 5 minisséries. Todas elas entraram para a história da nossa teledramaturgia. São elas: Padre Cícero, Anarquistas Graças a Deus, Meu Destino é Pecar, A Máfia no Brasil e Rabo de Saia. 5 minisséries antológicas que também, até agora, não ganharam reprise no Viva. Bom, em 85, comemorando 20 anos de existência, a Globo lançou com uma superprodução que foi a minissérie O Tempo e o Vento, né, baseada na obra imortal de Érico Veríssimo. Bom, O Tempo e o Vento, finalmente, essa sim já foi reprisada pelo Viva. De fato, foi reprisada. Então aí a gente tem um exemplo aí de uma minissérie dos anos 80 que o Viva já reprisou. No mesmo ano de 85, a Globo também exibiu a minissérie Tenda dos Milagres, baseada no livro de Jorge Amado, que o Viva já ameaçou de ser reprisado algumas vezes, mas acabou não passando. Segundo consta, por problemas em relação aos direitos do romance original do Jorge Amado. Enfim, não sei se é bem isso, mas de qualquer forma não tivemos a reprise de Tenda dos Milagres. E também em 85 a Globo exibiu a minissérie Grande Sertão Veredas, né, baseada na obra imortal também do João Guimarães Rosa, e essa sim foi reprisada pelo Viva, inclusive não faz muito tempo, né? Então, no ano de 85, tivemos 3 minisséries, sendo que uma delas só não foi reprisada, as outras foram. Bom, em 86, a Globo produziu apenas 2 minisséries. São elas Anos Dourados, que o Viva já reprisou inclusive mais de uma vez, várias vezes, inclusive a última vez naquela forma fatiada, né, que eles passam um capítulo por domingo, fazendo com que a minissérie de 20 capítulos fique 4, 5 meses no ar. Pois é. Então Anos Dourados já passou bastante. E no mesmo ano, a Globo exibiu, em 86, Memórias de um Gigolô, que é outra minissérie inexplicavelmente até agora não exibida pelo Viva. Estamos esperando. Em 87, o único ano da década de 80 que a Globo não produziu minissérie, isso mesmo, não teve minissérie na Globo em 87. Quer dizer, também não teve em 80 e 81, mas não teve porque não existiam as minisséries, como eu falei, começaram em 82. Então, a partir de 82 até o final da década, o único ano que a Globo não fez minissérie foi 87. Então, claro que também não tem reprise, né? Se não teve na época, não vai ter reprise porque não existe. Em 88, em compensação, a Globo produziu 3 minisséries, O Pagador de Promessas, O Primo Basílio e Abolição. O Pagador de Promessas também foi exibida pela Globo em 2015 naquele programa Luz Câmera 50 anos. Também foi reeditada como um filme, né? Mas, que eu saiba, o Viva não reprisou esse programa, ao contrário do Lampião e Maria Bonita que reprisou, né? Mas também, se tiver reprisado, eu não vou contar aqui na nossa pesquisa, porque como eu falei, a gente quer ver a minissérie na íntegra. Então, mesmo que o Viva tenha passado essa versão telefilme do Pagador de Promessas, que eu não tenho certeza agora se passou ou não, então não conta pra gente, tá? O Primo Basílio, sim, foi exibido pelo Viva, e Abolição também. Abolição, uma minissérie que na época, em 88, foi produzida para celebrar os 100 anos da abolição da escravatura, né? O fato que ocorreu em 13 de maio de 1888, portanto, 100 anos depois, a Globo fez a minissérie para celebrar esse fato. E aí, o Viva reprisou a minissérie em 2018, né? Então, no caso de 88, tivemos 3 minisséries, 2 reprises, até agora. Em 89, a Globo produziu 2 séries. Sampa, né, que inclusive, que eu me lembro na época, era bastante interessante e ousada, né, merecia uma reprise agora, por que não? E a outra minissérie foi República, que era para celebrar os 100 anos da proclamação da República, né? Assim como tinha acontecido com a abolição da escravatura em 88, né? Então, em 89, a Globo produziu a série República para celebrar 100 anos, né, da proclamação da República. Mas essas 2 minisséries até agora foram ignoradas pelo Viva. Bom, gente, com isso a gente já encerrou a década de 80.
Tivemos então 21 minisséries produzidas pela Globo na década de 80. Quantas foram reprisadas pelo Viva? 5. Portanto, 16-5 para as não reprisadas. Tan, 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 tan. O que é uma pena, né? É uma pena, porque agora eu vou falar. Por que é uma pena? Porque a década de 80, essa década que a gente acabou de esmiuçar, foi talvez a mais fértil das minisséries globais. Era o começo desse formato, a primeira década. Então as minisséries eram muito ousadas, inventivas, com narrativas experimentais, com coisas muito maravilhosas, elencos fantásticos, direções, enfim, é um tesouro essa safra de minisséries da Globo dos anos 80. Portanto, é uma pena que a gente não tenha acesso a isso. Bom, podemos dizer que algumas delas foram lançadas em box de DVDs, mesmo não sendo reprisadas no Viva. Foi o caso do Anarquistas Graças a Deus, por exemplo, né? Então a gente tem acesso às vezes através dos box, mas mesmo assim nem tudo foi lançado. Aliás, muito pouca coisa foi lançada. Então, continua valendo essa crítica. Por que o Viva não pega essas minisséries e reprisa na íntegra? Né? E não só aos domingos, né? Por favor, que façam reprises normalmente, de segunda a sexta, sei lá, pra gente poder absorver a minissérie do jeito que ela era originalmente, né? Que elas eram, né? Bom, existem muitos boatos e hipóteses para explicar por que o Viva não reprisa essas minisséries. A gente nunca sabe direito por quê, né? Eu sei que existem alguns fatores, por exemplo, questões jurídicas, né? Às vezes existem questões jurídicas envolvendo as obras originais, porque quase todas as minisséries são adaptadas de livros, então às vezes existem problemas com o autor original, com os herdeiros do autor, etc, ou da autora, etc e tal. Tem problema com trilha sonora, enfim, uma série de problemas legais e jurídicos. Provavelmente é isso, né, que impede a reprise dessas minisséries. Eu espero que os problemas sejam esses e que não sejam questões de escolha. Por exemplo, não vamos passar, não. Porque se for isso, é um absurdo, né? Tem que passar, né? Se for possível passar, que passem. Porque a gente está querendo ver e são coisas que fazem parte da memória, né, da teledramaturgia brasileira e que seria muito legal se a gente conseguisse ver ou rever agora. Então, é isso. Fica aqui o meu protesto. Vamos para a década de 90? Vamos. Bom, na década de 90, a Globo, empolgada com o sucesso das minisséries dos anos 80, produziu até um pouco mais, né? Se nos anos 80 foram 21 minisséries, nos 90 foram 24, né? Aumentou um pouco, então bastante minissérie. E já começa no primeiro ano da década, como a gente falou, 1990, 5 minisséries exibidas em 1990. São elas, Desejo, A-E-I-O-Urca, Boca do Lixo, Riacho Doce e La Mama. Bom, dessas 5, apenas 2 já foram reprisadas pelo Viva, que foram Desejo e A-E-I-O-Urca. Não foram reprisadas, infelizmente, Boca do Lixo, que eu comentei há pouco tempo aqui no programa que eu fiz sobre personagens LGBTs em novelas e minisséries. Então, infelizmente, Boca do Lixo não passou no Viva, mas foi lançado em DVD. Riacho Doce também não passou no Viva, mas foi lançado em DVD e também já está na Globoplay. Então a gente tem acesso, né? E La Mama, que é um crime não passar em La Mama, né? Uma minissérie muito maravilhosa, estrelada pela Dercy Gonçalves, inclusive com uma trilha sonora incrível, composta especialmente para a série pelo Tim Rescala. Eu lembro muito dessa série La Mama, eu assisti na época e adorava. Muito bom. E a Dercy merece essa homenagem, né, gente? Então, viva, passe La Mama! Bom, em 91 a Globo produziu 3 minisséries. São elas Meu Marido, O Sorriso do Lagarto e O Portador. Bom, O Sorriso do Lagarto é bem conhecida, né? Inclusive que baseada no famoso livro do João Baldo Ribeiro. E o Meu Marido é uma série meio obscura, né? Com a Elizabeth Savala e no Léo Maia. Agora, O Portador, série protagonizada pelo Jaime Periar, que fala da questão do HIV. Inclusive se discute muito o preconceito em relação ao HIV. Essa é uma minissérie que poderia ser exibida agora com muita atualidade, porque no momento que a gente vive a pandemia, né? Então, também fica a dica. Por que não passaram O Portador? Em 92, a Globo produziu 3 minisséries. Teresa Batista, baseada no livro do Jorge Amado, Teresa Batista Cansada de Guerra, e aí essa minissérie não foi reprisada pelo Viva, também não sei se é por questões de direitos em relação ao livro original do Jorge Amado. As outras 2 foram reprisadas pelo Viva, As Noivas de Copacabana e Anos Rebeldes, né? Que também já foi reprisada mais de uma vez. Ambas também foram lançadas em DVD, etc e tal. Então essas foram reprisadas. O ano de 93, pelo jeito, é o ano que o Viva mais gosta, porque a Globo produziu 3 minisséries e o Viva reprisou todas. Pela primeira vez a gente teve, né, bingo total. Quais são essas minisséries? Contos de Verão, Sex Appeal e Agosto. As 3 já foram reprisadas pelo Viva.
Já o ano de 94, o Viva não simpatiza muito, né? A Globo produziu A Madonna de Cedro, Incidente em Antares e Memorial de Maria Moura. E o Viva só reprisou o Memorial de Maria Moura. As outras foram ignoradas. Mas também ali a gente pode desconfiar de questões jurídicas envolvendo herdeiros dos livros originais. Porque A Madonna de Cedro, né, baseada num livro do Antônio Calado, e Incidente em Antares, baseada num livro do Érico Veríssimo. Bom, mas até aí Memorial de Maria Moura é baseada num livro da Raquel de Queiroz, mas enfim, vai ver que com essa não teve problema, sei lá. Eu sei que Memorial de Maria Moura foi reprisada e as outras duas não. Em 95, a Globo produziu duas minisséries, Engraçadinha, Seus Amores, Seus Pecados, baseada no livro, né, do Nelson Rodrigues, Asfalto Selvagem, que é a saga da Engraçadinha em duas fases, né, da sua vida. E no caso da minissérie, tá tudo ali, né? A Engraçadinha jovem, interpretada pela Alessandra Negrini, e a Engraçadinha madura, interpretada pela Cláudia Raia. Essa minissérie foi reprisada pelo Viva, inclusive não faz muito tempo. A outra série que a Globo produziu em 95 foi Decadência, estrelada por Adriana Esteves e Edson Celulari, minissérie do Dias Gomes, que, segundo consta, seria uma crítica velada ao Edir Macedo, né? Dono da TV Record, o bispo. Né? Enfim, se era uma alfinetada nele, a gente ainda não sabe muito bem. O fato é que a minissérie Decadência, infelizmente, nunca foi reprisada pelo Viva, porque é um trabalho bem interessante e que também deveria ser reprisado agora, porque é bastante atual, né? Quando a gente discute certas questões políticas e empresariais no Brasil de 2021. 1996 é o ano para a década de 90 na Globo, é como se fosse 87, né? Que a gente falou que não teve minissérie. Em 96 a Globo não fez minissérie, não teve. Então, ok. Em 97, também não teve, porque na verdade a única série que a Globo exibiu em 97 foi Guerra de Canudos, mas aí entra em cena um pormenor que eu vou falar aqui no programa. Na minha contagem, na minha pesquisa, eu não vou considerar filmes feitos para cinema que depois foram fatiados e exibidos pela Globo em formato de minissérie, porque não são minisséries da Globo, mesmo esses filmes sendo da Globo Filmes, né, que é o braço da emissora, né, o braço cinematográfico da Globo. Mas não conta, porque não são coisas feitas para televisão. Então eu não vou contar a Guerra de Canudos, tá? Que fique claro isso. Me perdoem os puristas. Ah, na verdade, me perdoem os não puristas, né? Porque quem está sendo purista sou eu. Eu é que estou considerando que minissérie só conta as que foram produzidas para televisão, tá bom? Então o purista sou eu. Bom, em 98 a gente tem um fenômeno semelhante ao de 93. A Globo exibiu 3 minisséries e o Viva reprisou todas. São elas Dona Flor e Seus Dois Maridos, Hilda Furacão e Labirinto. Bingo para 98. Em 99, a Globo levou ao ar 3 minisséries. Chiquinha Gonzaga, que já foi reprisada pelo Viva. Luna Caliente, que não foi reprisada, infelizmente, porque é uma minissérie muito maravilhosa, né? Dirigida pelo Jorge Furtado, inclusive filmada com a tecnologia de cinema na época, mas foi feita para televisão direto, né? Então, muito maravilhosa Luna Caliente. Uma pena que não reprisou. E O Alto da Compadecida, que é o mesmo caso do Guerra de Canudos. Eu não vou contar, porque era um filme exibido nos cinemas que depois foi fatiado e exibido pela Globo em formato de minissérie. Então aqui a gente não vai contar. Então assim terminamos a década de 90, totalizando 24 minisséries produzidas pela Globo. O Viva reprisou 13 e 11 não foram reprisadas. Então, 13 a 11 para as reprisadas. As reprisadas ganharam um pouquinho, né? Com um pouquinho de vantagem. Lembrando que eu estou contando 24 minisséries. Nessas 24 eu não estou contando Guerra de Canudos nem Alto da Compadecida, tá bom, gente? Vamos para o ano 2000, para os anos 2000, né? Bom, durante a década de 2000, a Globo produziu 18 minisséries. Então caiu um pouquinho o número, né? Nos anos 80 foram 21, nos anos 90 24 e nos anos 2000, 18. Vamos analisar então essa década. No ano 2000, a Globo produziu A Muralha, A Invenção do Brasil e A Aquarela do Brasil. E apenas A Muralha foi reprisada pelo Viva, as outras duas não. Nos anos seguintes, a Globo produziu algumas minisséries e, curiosamente, a gente vai passar aqui um rasante percebendo que todas elas foram reprisadas pelo Viva. Então, em 2002 foram as minisséries Os Maias e Presença de Anitta, reprisadas pelo Viva. Em 2001. Em 2002, O Quinto dos Infernos, reprisada pelo Viva. Em 2003, A Casa das Sete Mulheres. Foi a primeira minissérie que o Viva exibiu, né? Então foi reprisada. Em 2004, Um Só Coração, que também foi reprisada pelo Viva. Então, de 2001 a 2004, 2001, 2, 3, 4, todas as minisséries produzidas pela Globo foram reprisadas pelo Viva. Em 2005, a Globo produziu Hoje é Dia de Maria e Mad Maria. Hoje é Dia de Maria não passou no Viva e Mad Maria passou. Em 2006, a Globo produziu JK, que o Viva também já reprisou. Os anos de 2007 e 2008 tivemos 2 minisséries a cada ano.
Então, no total, 4. O Viva não reprisou nenhuma. Em 2007 foram as minisséries Amazônia e A Pedra do Reino. Em 2008, Queridos Amigos e Capitu. Queridos Amigos parece que já foi ameaçada de reprise no Viva, mas não teve. E Amazônia também já foi ameaçada de passar, e segundo consta, nesse caso, o problema é em relação aos herdeiros dos personagens verdadeiros que são citados na história, né, na minissérie de Glória Pérez, sobre a formação do Acre, da Amazônia. Isso é um outro problema, né? Às vezes, quando a minissérie é histórica e menciona personagens verdadeiros, muitas vezes esses trabalhos enfrentam problemas jurídicos com os herdeiros, né, com os descendentes dos personagens. O que também é uma coisa que eu acho um absurdo, né? A lei deveria mudar nesses casos, porque muitas vezes as obras artísticas ficam nas mãos de herdeiros que são complicados às vezes, né, para dizer o mínimo. Mas enfim, polêmicas à parte, vamos continuar. E em 2009, finalizando a década, tivemos 3 minisséries: Maísa, Som e Fúria e Cinquentinha. Som e Fúria não foi reprisada pelo Viva, Maísa e Cinquentinha foram. Com isso terminamos a década de 2000. No total, como eu disse, foram 18 minisséries, o Viva reprisou 10, então 10-8 para as reprisadas. Bom, gente, aí agora a gente tem um fenômeno interessante. No programa das novelas, eu disse que a gente não ia entrar na década de 2010 porque o Viva não reprisou nenhuma novela produzida após 2010, né? Tanto que a mais recente é Paraíso Tropical, que está no ar, que foi feita em 2007. Então não existia a década de 2010 em termos de reprises de novelas no Viva até agora, né? Lembrando que a gente está em julho de 2021, gravando esses programas. No caso das minisséries é um pouco diferente, né? Porque a década de 2010, a Globo produziu muitas minisséries, é claro, e o Viva já reprisou 2, então a gente vai contar a década de 2010 também. Quais são essas 2? Dalva e Erivelto, que foi produzida em 2010, foi a única minissérie da Globo naquele ano e já foi reprisada pelo Viva. E Dercy de Verdade, né, que conta a história da Dercy Gonçalves, a saga dela, foi feita em 2012 e o Viva já reprisou inclusive 2 vezes. Então, da década toda de 2010, o Viva só reprisou 2 minisséries globais, Dalva e Erivelto e Dercy de Verdade. Sendo que, na década toda de 2010, a Globo produziu 13 minisséries. Então, com isso, a gente pode dizer que foram 11-2 para as não reprisadas, né? Porque o Viva só reprisou 2 dessas 13. E tem mais uma coisa, essas 13, lembrando que eu estou contando as séries produzidas diretamente para televisão. Por quê? Porque na década de 2010 foi o auge dessa coisa da Globo pegar filmes, né, que tinham sido feitos para cinema, da Globo Filmes, e fatiar e exibir como série. Eu não estou contando nada disso, né? Então a gente vê que tem muitos exemplos assim na década de 2010. Então, por exemplo, o Bem Amado, né, a versão filme, claro, né, porque no caso do Bem Amado a gente tem sempre que lembrar que existiu a novela, o Bem Amado, que está no Globoplay, depois existiu o seriado, né, a sitcom, que não está em lugar nenhum, e depois foi feito um filme para cinema dirigido pelo Guel Arraes, estrelado pelo Marco Nanini, e depois esse filme foi fatiado e exibido pela Globo como série. Então, como eu disse, na década de 2010 a Globo praticou muito essa prática de pegar filmes e exibir em capítulos como minisséries. O Bem Amado, Chico Xavier, Xingu, Gonzaga, de Pai para Filho, Serra Pelada, que mais que teve? O Tempo e o Vento, né, a versão cinema do Tempo e o Vento também, que não é o Tempo e o Vento da série, que a gente falou agora há pouco, da minissérie, é o filme mesmo, né? Então tudo isso foi exibido como minissérie, filmes feitos para cinema, então eu não estou contando aqui. Então, só para a gente lembrar, excetuando esses filmes que viraram minisséries, a Globo produziu 13 minisséries para valer para televisão ou para plataforma, que aí também já contam as que vão direto para o Globoplay, mas são produzidas para a TV, né? Então, dessas 13, o Viva só reprisou 2. E com isso a gente encerra, então, essa nossa pesquisa de hoje. Tchan, acabou! Mas é claro que antes de terminar, a gente vai falar dos nossos extremos numéricos, nossos recordes, como a gente fez na outra vez. Então, a minissérie mais antiga reprisada pelo Viva até hoje é O Tempo e o Vento, de 85, né? Portanto, a minissérie mais antiga, produzida 36 anos atrás. E qual que é a mais recente? Dercy de Verdade, produzida em 2012, é a mais recente que foi reprisada pelo Viva, 9 anos atrás. E em termos de intervalo, né, ou seja, a distância entre a exibição original e a reprise no Viva, o recorde de maior intervalo não é de O Tempo e o Vento, e sim Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas foi exibida na Globo em 85, em dezembro de 85 terminou a exibição. E ela entrou no ar no Viva 32 anos depois, em dezembro de 2017. Portanto, ela demorou mais tempo para voltar, porque O Tempo e o Vento já tinha passado no Viva muito antes, né? Então, o recorde de maior intervalo é de Grande Sertão Veredas.
E o menor intervalo? O menor intervalo está empatado. Maísa, que exibida originalmente em janeiro de 2009, voltou ao ar no Viva em abril de 2013, portanto 4 anos de distância apenas. E Dercy de Verdade, que foi exibida em janeiro de 2012 e voltou ao ar no Viva em junho de 2016. Então, ambas tiveram apenas 4 anos de distância entre a exibição na Globo e a reprise no Viva. Então, menor intervalo empatou para Maísa e Dercy de Verdade. Pois é, minha gente, com isso a gente encerra o programa de hoje, fazendo mais uma vez aqui o nosso protesto / súplica ao canal Viva para que exiba as séries antigas, dos anos 80 principalmente, e algumas dos 90. As dos 2000 não é tão... Na verdade exibiram quase tudo já, né? Tem pouca coisa que não foi reprisada, vale a pena reprisar, claro, algumas coisas, mas o fundamental é reprisar o que não passou ainda dos anos 90 e 80, em termos de minisséries. Ou então, se isso não for possível, então que essas séries apareçam na Globoplay, né? Já que agora a era dos DVDs ficou para trás, né? Então a gente vai pedir que sejam lançadas em DVD. Mas que apareçam na Globoplay, para a gente poder ver essas séries, né? Como eu disse, trabalhos antológicos em termos de texto, direção e elencos, trabalhos fantásticos. Eu não ia dizer isso, mas vou, né? Algumas dessas séries existem por aí na internet, então a gente acaba apelando para isso, mas na verdade o ideal seria que a gente conseguisse ver essas séries com toda a qualidade que elas merecem, remasterizadas inclusive, no Viva ou na Globoplay. Fica aqui o meu apelo, né? E não sei se a gente faz um outro programa para falar das séries e seriados, né? É porque aí é complicado, porque é muita coisa, série, seriado, muita coisa, ainda mais nos últimos anos, né? A Globo produziu muitas coisas nesse formato. Quase tudo já foi reprisado pelo Viva, pelo menos as coisas do século XXI. Então eu acho que... Eu não sei se eu faria esse programa sobre séries ou seriados. Né? Vou ficar devendo essa, enfim, sei lá, vou pensar no assunto. Mas voltamos com outros programas interessantes, muito interessantes, a partir da próxima semana. Tem mais uma coisa que eu queria falar. No outro programa a gente falou sobre programas muito antigos exibidos pelo Viva. A gente até comentou dos Trapalhões, né? Que teria sido talvez, em termos gerais de produções da Globo, talvez tenha sido a coisa mais antiga que o Viva já passou. Se é que o canal passou programas produzidos pelos Trapalhões no ano de 77. Foi o ano que começou o programa na Globo, né? Porque até agora o produto mais antigo seria Dancing Days, a novela de 78. Mas também nesse caso vou fazer um reparo. Alguns internautas comentaram que o Viva andou reprisando alguns especiais de Natal do Roberto Carlos, né? E teria reprisado o especial de 74, de 76... Né? Eu confesso que esse ano, quando o Roberto fez 80 anos, eu vi no Viva alguns programas que já eram da década de 80. Então, eu não sei se de fato foi exibido algum programa do Roberto Carlos dos anos 70. Se realmente o Viva tiver passado um programa de final de ano do Roberto Carlos de 74 ou de 76, então sim, esses programas ficam com o recorde de produções mais antigas da Globo que o Viva reprisou até agora. Também podemos citar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que está passando agora na temporada 78. Então empata com Dancing Days, né? Porque o Sítio, né, essa série antiga do Sítio, né, que marcou a minha infância de tanta gente, né? Ela começou em 77. Só que o Viva não reprisou até agora nenhum episódio do ano de 77. Ele só reprisou de 78, né? O Minotauro, O Outro Lado da Lua, produções do ano de 78, é o que a gente tem visto, né? Então, em termos de recorde, o Sítio do Pica-Pau Amarelo é empatado com o Dancing Days, porque é da mesma época, né, em termos de programa antigo. Né? E como eu já disse no outro programa, se o Viva realmente reprisar Locomotivas, como está prometido, aí sim Locomotivas vai quebrar os recordes, porque é uma novela de 77. Vamos aguardar. É isso, gente. O que mais que eu queria falar? Eu queria falar tanta coisa, mas eu não tenho mais o que falar. Acabou o programa, acabou o meu roteiro. Não tem mais nada para falar. Então eu vou terminar por aqui, tá bom? Mandem comentários, críticas, sugestões, se inscrevam no canal e até a próxima.